Olá, começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição você vai acompanhar um pouco da trajetória do Seminário Santa Cruz e você também fica por dentro dos novos detalhes da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer de 2 a 27 de outubro. No último sábado, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, o Seminário Santa Cruz de nossa Arquidiocese celebrou 164 anos. Padre Pedro Fleury nos conta como foi a trajetória para manter as portas do seminário abertas ao longo dos anos. Estamos aqui diante do Seminário Santa Cruz, da nossa Arquidiocese, que celebra a sua festa nesse 14 de setembro. O seminário é sementeira, lugar de preparar as mudas para depois serem implantadas no seu lugar definitivo. Assim acontece com a preparação dos futuros sacerdotes, né? Passa um tempo de reflexão, de oração, de convivência, de conhecimento mais profundo da doutrina cristã, das outras disciplinas necessárias para o exercício do sacerdócio, e depois são enviados como presbíteros para as comunidades, para o serviço da igreja. Nosso seminário tem uma história muito bonita, bem adequada ao seu nome, Seminário Santa Cruz. Não é uma história de glórias deste mundo, mas manifesta também a glória de Deus. Em 1826, o Papa Leão XII elevou a prelazia de Goiás à dignidade de diocese. E cumprindo as determinações do Concílio de Trento, determinou que fosse criado um seminário para a formação dos futuros padres. Éramos ainda ligados ao Estado pelo regime do padroado real. E somente em 1860 foi aprovada a lei federal que criava o seminário e destinava recursos para o seu sustento. A lei foi aprovada por obra principalmente de um deputado chamado Felipe de Santa Cruz. E por esse detalhe histórico ganhamos este nome tão bonito, em homenagem ao deputado Santa Cruz. Somente em 1872 o seminário foi efetivamente aberto, quando as verbas foram de fato liberadas, com 30 e poucos seminaristas. 8 anos depois, 7, 8 anos depois, o bispo foi transferido e o governador cessou o repasse das verbas, o seminário foi fechado. Mais um tempo é reaberto, na época de um bispo lazarista, a congregação fundada por São Vicente de Paulo, e ali retomou-se o trabalho. O bispo é transferido novamente, novo fechamento do seminário. O governo quer tomar o prédio. Dom Eduardo, que escreveu suas memórias e foi bispo aqui na passagem do século XIX para o século XX, nos relata algumas passagens interessantes. O primeiro seminarista que é mencionado, sabemos o nome, chamava-se Venâncio. O bispo conheceu na chegada à diocese. E ele escreveu no seu diário que era feio como pecado mortal. Depois vem a aquisição do prédio em Ouro Fino, famoso povoado pela música do Chico Mineiro, ali que foi adquirido para que os seminaristas passassem as férias e assim, nesse período, não perdessem sua vocação, não dissolvessem os seus costumes que aprendiam no seminário. Muitos esforços foram feitos pela formação sacerdotal, passando por muitos desafios. O grande Dom Prudêncio também se dedicou muito, teve que readquirir o prédio do seminário, que havia sido vendido por causa de
dificuldades financeiras da diocese, vivia no seminário e acabou ordenando apenas um seminarista, fruto, oriundo do Seminário Santa Cruz. Faleceu também prematuramente. Depois, Dom Emanuel, já no século XX, década de 20 do século passado, ordenou 4 seminaristas vindos da época de Dom Prudêncio. Um deles, Dom Abel, chegou ao episcopado. Dom Antônio, nos primeiros anos do seu ministério, foi reitor em Silvânia. Depois, com a chegada de Dom Fernando, o seminário vem para Goiânia. Aqui neste espaço foi projetado um prédio, à época, muito moderno, que hoje é o Centro Pastoral Dom Fernando, projetado para 200 seminaristas. Chegaram a se formar ali muitos, mas o ano de 1968, com todas as turbulências culturais que reverberaram na igreja, veio com muitas desistências e, por fim, o fechamento do seminário. Somente em 1976, depois de 8 anos fechado, o seminário reabre, uma nova experiência que procurava concretizar intuições vindas do Concílio Vaticano II. Primeiramente no edifício Dom Abel, nos fundos da catedral. Assumiu como reitor o próprio arcebispo, Dom Fernando. Os padres que ele procurou não aceitaram essa grande responsabilidade. Por 4 anos, Dom Fernando foi o reitor do seminário no edifício Dom Abel. Até que foi ordenado o primeiro grupo e o padre José Vicente Barbosa assumiu a reitoria, com Dom Fernando ainda morando no seminário. Em 83, este prédio passou a ser a sede do seminário. Aqui que, desde a época de Dom Abel, havia sido um lugar de caridade, de assistência a crianças e a pessoas desfavorecidas. Depois, tinha se tornado o centro de treinamento dos leigos, centro de formação. Em 83 passa a ser o seminário e desde então funciona aqui. Dezenas de sacerdotes foram ordenados. No tempo de Dom Fernando, final também de Dom Antônio. Em 2002 chega Dom Washington Cruz como terceiro arcebispo. Padre José Vicente, depois de 22 anos, vai para Inhumas para assumir uma paróquia. E sucede Padre José Vicente e o Padre Antônio Donizete, depois outros sacerdotes. Por fim, o próprio Dom Washington assume a reitoria do seminário. Segunda vez que isso acontece, o arcebispo assumir esta missão. Até que, em 2005, os seminaristas maiores são transferidos para o Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, onde se encontram até hoje. Começou-se a preparar a elaboração do projeto de um ano propedêutico, que em 2008 começou a acontecer aqui. E esta é a realidade que temos até hoje. Com a chegada de Dom João Justino, continua essa estrutura. Pedimos as orações de vocês, não simplesmente pelo seminário, mas pelos seminaristas, pelas vocações, para que consigamos continuar a dar a nossa contribuição para o cuidado da arquidiocese. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. Na noite desse sábado, 21 de setembro, acontece o tradicional Jantar dos Amigos do Seminário. Confira o convite do Padre Valdeir. Olá, gente boa. Eu sou o Padre Valdeir, do Seminário Santa Cruz, da nossa Arquidiocese de Goiânia. Estou passando para fazer um convite especial que talvez você já esteja esperando, que é o convite para o Jantar dos Amigos do Seminário Santa Cruz, também conhecido como Boi no Rolete, que vai acontecer neste ano, no dia 21 de setembro. Os ingressos já estão à venda, vocês podem procurar os nossos seminaristas e adquirirem o seu.
Nós estamos alegres e cheios de expectativa com a vinda de cada um de vocês, para nós nos confraternizarmos como família e celebrar esse lugar que Deus preparou para formar os nossos sacerdotes da Arquidiocese de Goiânia. Acontece no dia 28 de setembro, na Paróquia Cristo Rei, no Parque Ateneu, das 8h30 às 11 horas, o encontro arquidiocesano de diáconos permanentes e ministros da Palavra. Para participar, basta acessar o link na bio do nosso Instagram. Assista a mensagem do cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, sobre a nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum. Estamos vivendo mais um ano de seca. O ano de seca aumenta mais uma vez as queimadas. Tivemos ano passado muitas queimadas, muita seca, e neste ano se repete. O ar se torna às vezes irrespirável. É um momento em que nós precisamos sempre de novo pensar o que estamos fazendo com a nossa casa comum. Nós, como igreja, queremos conscientizar, fazer com que as pessoas despertem para a responsabilidade da casa comum. Muitos desses incêndios são criminosos, seja na Amazônia, seja no Pantanal. O Brasil inteiro respira fumaça porque não cuidamos da obra que Deus nos confiou. A igreja, nesses anos todos, tem sempre de novo procurado conscientizar e se responsabilizar nas comunidades pelo cuidado da obra da criação. Nós queremos, através da nossa ação, ajudar a diminuir a fumaça, diminuir as queimadas e eliminar este ar tão pesado que nós respiramos. Mas especialmente, nós queremos que a natureza viva no seu verdor, e nós desejamos que os animais possam viver também tranquilamente e não serem queimados na natureza. Cuidemos da criação. Cuidemos da obra que Deus nos confiou. Vamos cuidar e cultivar, como nos ensina Papa Francisco. A 45ª viagem apostólica foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira, 18 de setembro, realizada na Praça São Pedro. E oggi parlerò del viaggio che ho compiuto in Asia e Oceania. Si chiama viaggio apostolico perché non è un viaggio di turismo, è un viaggio per portare la parola del Signore, per far conoscere il Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli. E questo è molto bello. Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa siamo ancora troppo eurocentrici, o come si dice occidentali. Ma in realtà la Chiesa è molto più grande di Roma, d'Europa, molto più grande. E anche, mi permetto di dire, molto più viva in quei paesi. L'ho sperimentato in maniera emozionante, incontrando quelle comunità, ascoltando le testimonianze di preti, suore, laici, specialmente i catechisti. I catechisti sono coloro che portano avanti l'evangelizzazione. Chiese che non fanno proselitismo, ma che crescono per attrazione, come diceva saggiamente Benedetto XVI. E no próximo bloco você vai assistir como foi o 12º Encontro Regional de Liturgia. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Confira como foi o 12º Encontro Regional de Liturgia, que aconteceu do dia 13 a 15 de setembro, no Centro Pastoral Dom Fernando. O encontro teve como tema a liturgia no mistério da Igreja, em vista do ano jubilar. A matéria foi produzida pelo Regional Centro-Oeste da CNBB. Estamos nos preparando para este ano de esperança, onde todos nós devemos ser sinais da esperança de Cristo, do amor de Cristo para os nossos irmãos, desenvolvendo assim o mistério da liturgia na vida da Igreja e a Igreja na liturgia. Mergulhamos no sacerdócio de Cristo, comum, ministerial, terminando
com a força do domingo, este dia que nos reúne para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, desejo a todas as dioceses do nosso Regional Centro-Oeste e ao Ordinariato Militar um crescimento na fé, no amor e na vivência da liturgia. Que Deus abençoe a todos. Olá, sou Rosane Azevedo, da Diocese de Formosa. Estou aqui novamente participando dessa nova edição do 12º Encontro Regional de Liturgia. Sempre uma grande alegria poder participar desse encontro, que é tão enriquecedor e que nos faz levar tanto conteúdo para as nossas dioceses. Esse ano nós já estudamos um pouco sobre a bula do ano jubilar, o ano da esperança, peregrinos da esperança, e junto com Dom Marconi, Dom José Aparecido, poder participar dessa tão grandiosa formação. Para nós, leigos que vemos, que estamos aqui participando, é uma oportunidade de enriquecer não só em conteúdo, mas também enriquecer na nossa espiritualidade litúrgica e assim poder contribuir um pouquinho para as nossas pastorais de liturgia em nossas dioceses. Liturgia que é dom de Cristo para a sua igreja. Então, uma grande alegria poder novamente estar aqui participando. É enriquecedor, é isso. Dom Marconi falou um pouco conosco sobre a bula do nosso Papa, falando qual é o desejo do Papa para o ano que vem, qual é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, peregrinos da esperança e de esperança, porque nós somos esta porta que levamos a esperança para os nossos irmãos. E é isso que nós vamos trabalhar em nossas paróquias, em nossas dioceses. Nós vamos levar essa esperança aos pobres, aos aflitos, aos prisioneiros, aos idosos, aos jovens, para que eles também se sintam cuidados por Deus. Neste tempo onde há muitas guerras, onde há muito desespero, o Papa nos pede a paz e também para que lutemos pelo dom da vida. E é isso que nós estamos conversando neste encontro. Há 12 anos nós vimos neste trajeto do conhecimento, do entendimento, da compreensão da liturgia da nossa igreja e da experiência prática nas nossas paróquias e nas nossas dioceses. A Comissão Regional de Liturgia do Regional Centro-Oeste, ela é composta por pessoas de todas as nossas dioceses que são chamadas a participar e colaborar conosco, tanto nas reuniões de preparação, quanto também neste nosso encontro regional, que acontece a cada ano. Como vocês sabem, neste ano nós temos a temática voltada para o Ano da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco para o ano de 2025. E com isso nós vamos dar passos na esperança, na compreensão do valor do domingo, da liturgia das nossas paróquias e, de modo ainda mais particular, da Eucaristia na vida de cada cristão. Por isso, irmãos e irmãs, eu convido também a você, em sua paróquia, na sua diocese, a fazer e a buscar refletir cada vez mais a respeito do valor da liturgia e de como nós podemos colaborar uns com os outros para melhor rezarmos como irmãos, unidos ao nosso irmão Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta o rosto da misericórdia e da esperança de Deus Pai. O Ano Santo, que lembra os jubileus bíblicos, indicam uma retomada das origens, né? Assim como as terras deveriam voltar aos seus antigos proprietários, a Igreja também volta a beber das próprias fontes da liturgia para redescortinar ou descortinar caminhos novos para a vida litúrgica, para a vida de celebração do mistério pascal. A liturgia é o mistério pascal em ato, a liturgia é Cristo
exercendo o seu sacerdócio pelos membros do seu corpo, que é a igreja. Então, nessas meditações, nós retomamos alguns aspectos históricos sobre as inúmeras reformas que a liturgia sofreu na igreja e também sobre as dificuldades de implementação dessas reformas, que nós vemos inclusive hoje, mas também sobre a expectativa e a esperança que nós temos de que a vida litúrgica da Igreja Católica seja um dom precioso para o jubileu e dentro do jubileu. Então, nós retomamos o conhecimento a partir das fontes e vamos aprofundar o que a Igreja nos dá, especialmente aqui no Brasil, quando nós temos agora uma nova edição do Missal Romano traduzido para o Brasil. Que Deus abençoe muito esse encontro e que Deus abençoe os frutos, muitos frutos desses encontros sobre liturgia. No dia 16 de setembro foi apresentada a organização da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer de 2 a 27 de outubro. O jornalista brasileiro Felipe Domingues conversou com o Vatican News e deu os detalhes da coletiva de imprensa. Hoje a Santa Sé apresentou para os jornalistas, e para toda a igreja, as regras e como é que vai ser organizada a segunda Assembleia do Sínodo sobre a Sinodalidade, que é a última etapa, na verdade, desse processo aí de 3 anos, que o Papa Francisco convocou, esse Sínodo sobre a Sinodalidade. Primeiro, o que tem ficado cada vez mais claro é que esse Sínodo tem como um objetivo principal ajudar os diferentes agentes da igreja, os agentes de pastoral, o clero, as religiosas, os bispos, a colaborar mais e a trabalhar mais juntos, caminhar juntos, como gostam de falar por aqui. Então, descobrir como na vida da igreja esses diferentes grupos, atores, agentes da vida eclesial podem viver melhor a comunhão. Um dos elementos, por exemplo, é a oração, a ação social, o ecumenismo, pensar na vida da igreja de forma mais ampla, também com os cristãos que não são católicos. Enfim, essa segunda Assembleia vai fazer algumas propostas, vai continuar a reflexão e fazer algumas propostas. E uma grande novidade, talvez a maior, desse segundo momento e desse momento final do Sínodo sobre a Sinodalidade, é que vai ter uma celebração penitencial aqui na Basílica de São Pedro. O que é isso? A celebração penitencial é quando os participantes dessa celebração se apresentam diante de Deus pedindo perdão, e pedindo a graça do perdão de Deus e também entre si, entre os que estão ali. Então vão ser colocados aí alguns testemunhos de vítimas de abuso, de outras pessoas que sofreram dentro da igreja, e isso vai ser colocado diante de Deus em oração, junto com o Papa Francisco. E foi feito um convite especial para os jovens participarem dessa celebração, o que eu acho particularmente interessante, quer dizer, a ideia de trazer os jovens, que são o futuro da igreja, o presente e o futuro da igreja, para essa celebração e para dizer, olha, a gente está aqui diante de Deus pedindo perdão pelos nossos erros e a gente quer caminhar junto com vocês daqui para frente. Então agora a expectativa é grande, os participantes desse ano são mais ou menos os mesmos do ano passado, mas também vai ter um momento de retiro, de oração juntos, aqui, além dessa celebração penitencial. Então assim, a expectativa agora é de ver como é que vai ser esse momento final e como é que o Papa Francisco vai trabalhar o futuro depois desse sínodo. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que alguns temas desse sínodo, eles foram praticamente um pouco separados para que tivesse um grupo de estudo, uma reflexão maior. Então, temas que pareciam estar aí na superfície, estar borbulhando, e que talvez fugiam um pouco desse foco da vida eclesial, eles vão levar mais tempo para refletir em grupos menores. Então também, depois que terminar essa Assembleia, a gente tem que ficar de olho no trabalho desses grupos. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia.
A gente se vê na próxima semana. Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem